Vamos estudar agora o que são propriedades coligativas, também chamado de estudo das dispersões. Primeiro, nós vamos estudar uma coisa bem simples aqui, chamada número de partículas dispersas. Imaginemos aqui um copo, e esse copo está cheio d'água. Você vai adicionar aqui, sei lá, açúcar. Vou colocar aqui. Açúcar é sacarose. Sacarose é dado por essa molécula C12H2211. Uma coisa importante quando a gente mistura um sólido a um líquido, pode ocorrer o que nós chamamos de disseminação. Ou seja, ele se espalha dentro da água sobre a forma de pequenas partículas, de modo a formar uma solução. Se essas partículas são apenas moléculas, como é o caso do exemplo que eu dei agora, se eu colocar açúcar em água, moléculas de açúcar em água, uma substância molecular, eu tenho o que nós chamamos de solução molecular. Se nós temos o que nós chamamos de íons, se nós tivermos íons ou moléculas que se ionizem, nós temos o que nós chamamos de solução iônica. É bom deixarmos um detalhe importante aqui. Uma solução molecular, quando você coloca a molécula, vamos imaginar a molécula AB, uma molécula, ou seja, uma substância formada por meio de ligações covalentes. Quando você coloca ela em meio aquoso, ou seja, coloca em água, aqui eu tenho AB no estado sólido, ela vai se tornar AB no estado aquoso, ou seja, está dispersa em água, formando uma solução. Mas a questão principal é que ela apenas se dispersou em água. Ela não quebrou a molécula dela. Isso é importante. Numa solução dita iônica, nós temos uma substância, sei lá, por exemplo, HA, que está aqui no estado sólido. Aliás, BA no estado sólido. Vamos colocar aqui um exemplo bonitinho. Apaguei. CD, pronto. A substância CD no estado sólido. Quando você coloca ela em água, ela vai se dissociar em uma parte positiva, aquosa, e uma parte negativa, também aquosa. Ok? O exemplo que a gente pode colocar, exemplo número 1 de solução molecular, como eu estava explicando anteriormente, é, por exemplo, pegar um pouco de água e colocar açúcar. Você coloca açúcar em água, açúcar é o C12H2211. Quando você coloca ela em água, você vai ter apenas moléculas de C12H22O11 dispersas em solução aquosa. Ou seja, quando eu misturo açúcar na água, não forma íons. Não forma íons. Por outro lado, se eu pegar, mais uma vez, recipiente, eu coloco ele com água e coloco cloreto de sódio, que é o NaCl. Quando ele estiver em solução aquosa, eu vou ter partes positivas e partes negativas, entendido? Que o N a mais, Cl menos, indicando que a solução se ionizou. Então, tem um detalhe importante aqui. Quando nós formos estudar isso, nós temos que levar esse detalhe em consideração, porque nós temos que calcular o número total de partículas dispersas. Aí tu fala bem assim, Henrique, no caso, quando tu coloca açúcar, se tu coloca 100 moléculas de açúcar, eu vou ter 100 moléculas dispersas, concorda? De certa forma, sim, é verdade.
Mas só que quando eu coloco 100 moléculas de NaCl, eu vou ter quantas partículas? Quantas partículas dentro da água? No caso aqui, eu vou ter pelo menos o dobro. Por quê? Porque o cloreto de sódio se divide em duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa. Então, quando nós vamos fazer o cálculo de partículas dentro de uma dada solução química, nós temos que analisar a molécula primeiro. Tá bom? Então, vamos lá tentar escrever isso daqui. Temos a ideia apenas, vamos escrever. Como, anote bem, por favor, como descobrir o número de partículas dispersas numa solução. Como saber o número de partículas dispersas na solução? Vamos lá? Vou seguir a ordem aí. Regra número 1. Quando a solução é molecular, basta descobrir o número de moléculas disseminadas. Basta descobrir o número de moléculas disseminadas dentro da solução. Bom, como é que nós fazemos isso? Bora fazer um exemplo número 1 e ver como é que isso aqui funciona? Ele fala o seguinte, bem aqui. São dissolvidos. Vamos anotar o dado do problema, tá? Depois a gente pega os detalhes. Continuando aqui. Ele fala o seguinte. São dissolvidas 6,84 gramas de sacarose, que é o C12H22O11, em água. Qual é o número de moléculas de partículas dispersas na solução formada? Primeira coisa, como a gente vai trabalhar com o chamado número de partículas, quando ele fala que é número de partículas, a gente sempre tem que relacionar com o número de moléculas, né, que nós temos. Então vamos ter que relacionar com o número de Avogadro. Em primeiro lugar, o peso molecular do C12H22O11. Mais uma vez, não se preocupe com isso, porque é dado no problema. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. A gente já sabe disso. Isso aqui vai ficar 12 vezes 12 do oxigênio, do carbono, que é 144, mais 1 vezes 22 hidrogênios que eu tenho, que vai dar 22, e 16 vezes 11 desse cara aqui, que vai dar 176. Portanto, a massa do C12H22, ou seja, a massa relativa a 1 mol, vai dar 342 gramas. 342 gramas por mol. Tá, para que serve isso? Porque a gente vai ter que descobrir o número de partículas. Lembra do detalhe que eu estava falando aqui. É bem simples. É só calcular o número de partículas que nós temos. Porque quando a substância ela é molecular ou forma uma solução molecular, e sacarose forma uma solução molecular, para descobrir o número de partículas dispersas, basta calcular o número total de partículas. É bem simples. Ficou claro aqui a ideia? Rapidinho. Então, depois eu comento isso. Vamos lá. Continuando aqui. Então, o que eu tenho? O que eu sei? Se é 342 gramas por mol, significa que 342 gramas de sacarose, que é o C12H22O11, tem quantas moléculas? Tem quantas partículas dispersas? 6. Vou colocar o número de Avogadro mesmo, tá? 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Isso você tem que saber.
Ficou claro aqui a ideia? Ora, se o problema diz que eu tenho quantos gramas mesmo, ele falou? 6,84 gramas. Esse cara vai ter quanto aqui? X? X vai ser igual a 6,84 multiplicado por 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 342. 6,84 dividido por 342. Isso aqui dá para dividir rapidinho. Vamos lá, presta bem atenção aqui, no detalhe. 6,84 é a mesma coisa que 684 vezes 10 elevado ao quadrado. Ficou claro que a ideia? 6, opa, desculpa. Menos 2. Andando para a direita. Vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado por 6,02 vezes 10 elevado a 23. E embaixo eu tenho 342, que é o próprio 342. A questão é que dá para dividir 684 por 342. Vai dar quanto? É o dobro, 2. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o número de partículas dispersas aqui vai ficar x igual a 2 multiplicado por 6,02. Isso aqui vai dar o dobro. Vai dar 6,02 multiplicado por 2, vai dar 12,04. 12,04 vezes 10. Multiplicação de potências de mesma base. A base são os expoentes. Esse aqui vai ficar menos 2 mais 23, vai ficar 21. Arrumando isso daqui no número decente, vai se transformar em 1,204 vezes 10 elevado a 22 partículas dispersas. Recapitulando. Quando a solução ela é molecular, basta calcular o número de partículas. Aí tu pergunta, afinal de contas, Henrique, quando é que eu sei que uma solução ela é molecular ou iônica? Só de olhar para a estrutura. É simples. Quando ela é um sal, quando ela é uma base, quando ela é um ácido, obviamente ela vai ter uma solução, que nós chamamos de uma solução iônica. Porque essas substâncias, quando em contato com solução em água, ou seja, quando formam solução aquosa, não produzem íons. Então, isso é uma solução de T iônico. A solução molecular é para cadeias grandes moleculares, ou seja, coisas que não são ácidos, coisas que não são bases, coisas que não são sais. E mesmo dentro dele existem pequenas exceções. Então é uma questão mesmo de, como é que se diz? Uma questão de costume aprender. Tudo bem? Vamos brincar aqui. Exemplo número 2, vamos tentar explicar esse detalhe. O detalhe que eu estava falando é que quando a solução ela é iônica, você deve levar em consideração o fenômeno de ionização. Vamos fazer esse exemplo agora. Olha, vamos dar uma olhada nesse exemplo agora. Exemplo número 2. Ele fala o seguinte aqui. Como falei, quando a solução é iônica, tem que levar em consideração o que nós chamamos de fenômeno da ionização. Vamos imaginar o seguinte. Temos uma massa de 14,6 gramas de ácido clorídrico, de HCl. O grau de ionização, ele fala bem assim. O grau de ionização do HCl em solução aquosa é de 92%. Pergunta bem simples. Calcule o número de partículas dispersas. Vamos lá. Em primeiro lugar, isso aqui é uma solução iônica. Por que ela é uma solução iônica? Ora, é simples. Observe a equação. O HCl em solução HCl, em solução aquosa, ele se dissocia em H+, e Cl-. Ora, essa não é a definição de ácido que nós aprendemos? Então, para começo de conversa,
nós devemos, quando a solução é iônica, escrever a equação de dissociação. Vamos tentar relacionar isso daqui? Os passos, pensamento? Vamos lá, quando a solução for iônica. Primeira coisa que a gente faz, o que é? Escrever. Primeira coisa é escrever a equação. Escrever a equação de ionização. Passo B. Outro passo que nós vamos ter. Calcular o número total de partículas. Calcular um número total de partículas iniciais. Partículas iniciais. Passo C. Calcular por estequiometria o número de partículas ionizadas. Que, não escrever assim, partículas que teoricamente se ionizam e, claro, passo D. Descobrir um número real de partículas através do álcool. É uma regra de 3 simples que nós vamos fazer. Tá? Bom, vamos tentar recapitular o que nós temos que fazer. Nós temos que escrever a equação de ionização. Nós temos que calcular o número total de partículas que existem aqui. O que mais? Nós temos que calcular por estequiometria o número de partículas que teoricamente se ionizam. E, finalmente, descobrir o número real de partículas através do álcool. Primeiro caso aqui, isso que é importante, nós devemos escrever a equação de dissociação. Vamos lá. Qual é a massa mesmo que ele tinha dado no problema? A massa que ele tinha dado para a gente era 14,6 gramas de HCl. Primeira coisa é anotar os dados do problema, a gente não passou disso ainda. HCl vai ficar como? HCl em solução aquosa vai ficar H mais e Cl menos, ou seja, estou escrevendo a equação de ionização. Agora, passo B, calcular o número total de partículas iniciais. Isso aqui é transformar, normal. HCl, quanto que vale? HCl, ácido clorídrico, vamos calcular o peso molar dele. O cloro vale 35,5, o hidrogênio vale 1, isso aqui, portanto, vai dar 36,5 gramas por mol. Vamos transformar. O que significa isso? Significa que 36,5 gramas de HCl tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Concorda comigo? Ora, se eu tenho quanto de HCl? 14,6 gramas de HCl, isso dá quantas moléculas, aliás? Isso aqui vai dar 14,6 multiplicado por 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 36,5. Isso aqui vai dar, arrumando tudinho, 2,408 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse é o nosso número. Vamos tentar perceber um detalhe importante. Vou escrever aqui embaixo. Calcular, o passo C. Calcular por estequiometria o número de partículas que teoricamente se ionizam. Bom, nós calculamos. Aliás, desculpa. O número teórico de partículas que se ionizam. Em primeiro lugar, a equação, o que estava escrito lá para a gente? Voltando lá para a equação, HCl vai ficar como? H mais e Cl menos. Cl menos. Aqui a proporção é 1 para 1 para 1. Concorda comigo? Ele falou que dissolveram quantas partículas?
2,408 vezes 10 elevado a 23. Concorda comigo? Portanto, quantos de hidrogênio vai ter? 1 vezes 2,408. Lembra desse cálculo que nós já aprendemos? E com respeito ao HCl, 1 vezes 2,408 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ficou claro aí, sim ou não? Mas isso aqui é o número total que de moléculas teóricas, tanto de H+, quanto de Cl-. Eu quero saber o número real. Qual é o número real? Esse valor que eu achei é para 100%, é teórico. Esse valor que eu achei é para 100%. Eu não quero para 100%. Qual é a porcentagem do grau de realização que ele falou? Como é que eu faço o cálculo? É fácil. Para fazer o cálculo direto, você vai fazer assim. Primeiro, programar. Vai fazer assim, olha, 2,408, o valor que eu achei, né? Vezes 10 elevado a 23, multiplicado por 92%, tá bom? 92% é 92 dividido por 100, que é o próprio alfa. Ficou claro aqui? Ou seja, é 2,408 multiplicado por 0,92. 2,408 multiplicado por 0,92. Esse aqui vai ser igual a 2,21536 vezes 10 elevado a 23 partículas. Ficou claro aqui? A mesma coisa para o Cl-. É o mesmo raciocínio para o Cl-. Rapidinho. (2,408 vezes 10 elevado a 23, que é o número que eu achei, multiplicado por 92%. Como é o mesmo cálculo, obviamente vai dar o mesmo valor. 536 vezes 10 elevado a 23 partículas. Portanto, ele quer saber a pergunta do problema, qual é o número total de partículas? É esse número mais esse número. Então, qual é o número total de partículas? Vai ser 2,21. Arrumando assim, né? 2,21536 vezes 10 elevado a 23, mais 2,21536 vezes 10 elevado a 23. Então, o número total é aquele. Então, o número total vai ser só somar esse cara aqui. Esse aqui vai dar 4,62336 vezes 10 elevado a 23 partículas dispersas. Fácil, não é verdade? Isso aqui é a primeira parte. Vamos para a segunda parte agora.